Nós vamos dar sequência aos temas que nós temos abordado aqui. Estamos construindo em cima de Mateus no capítulo 11, a experiência de João Batista. Nós estamos construindo uma série e já falamos sobre a dúvida de João Batista, o que significava aquela dúvida, e falamos sobre os temas que aparecem como resposta de Jesus. Meus amigos aí me ajudem aí, vou jogar aqui na tela para você ver aqui, aí no seu monitor. Todo mundo pegou a Bíblia, pegou a sua Bíblia, temos que estudar a Bíblia. Parabéns aí você que está cada vez mais interessado em estudar a palavra de Deus, e a gente tem crescido. Você tem anotado tudo isso? Se você perdeu algum tema, você pode ir lá no nosso canal, que você vai encontrar tudo gravado, tá bom? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, e aí nós já vamos abrir a Bíblia. Querido Deus, obrigado por esse dia especial, que o Senhor continue abençoando as mamães. Obrigado, Deus, muito obrigado por tudo que elas fizeram e fazem por nós. Que elas tenham uma herança especial no Teu reino. Ó querido Deus, vamos abrir a Tua palavra agora, me coloque em Tuas mãos, que eu possa ser um instrumento do Senhor, e que esta mensagem fale ao nosso coração. E se é a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar especial em nossa vida. Que o Teu Espírito possa nos acompanhar, nos dirigir, e que possamos sentir o desejo de viver essa mensagem. É o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém? Então, aí está o personagem João Batista, e aí ele estava encarcerado, ele não sabia que ia perder a sua vida, e deixou que aquela dúvida tomasse conta dele. E a dúvida, ela pode levar não apenas à morte física, mas à morte espiritual. E a gente precisa, e nós estamos construindo isso nessa demanda espiritual. Nós estamos no meio de uma grande guerra, e alguém quer que você perca a cabeça. E é uma expressão, né? Perder a cabeça é começar a fazer bobagem, é agir insanamente. E a gente não pode deixar que isso aconteça nesse grande conflito espiritual. E essa passagem aqui nós estamos perseguindo, Mateus no capítulo 11, João mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir? Olha só, duvidando, pregou 30 anos sobre Jesus e agora tem essa dúvida. Podia perder a sua salvação, não é? Então a dúvida de João Batista, Jesus vai e responde aos discípulos que foram fazer a pergunta: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. O que eles estavam ouvindo e vendo? A resposta de Jesus começa assim: os cegos veem. Nós já estudamos isso, as implicações espirituais. Os coxos andam, foi semana passada, começamos a semana assim. Jesus é o caminho. E aí, se a gente não consegue andar no caminho, nós estamos vivendo essa paralisia espiritual. E aí, obtivemos a cura, estamos caminhando, que coisa maravilhosa. E hoje, na sequência dessa série, os leprosos são purificados. Os leprosos estão purificados. O que Jesus, ele queria dizer... O que Jesus queria dizer àquelas pessoas, em especial a João Batista, o que Jesus está querendo dizer para nós hoje com essa resposta? Quanta coisa nós podemos extrair dessa resposta de Jesus? Se Jesus tivesse dito aos discípulos de João apenas isso, diga para ele que os leprosos estão sendo purificados. Essa pequena sentença aí de letras e palavras, ela já poderia provar para João Batista que Jesus verdadeiramente é o Messias, o Salvador. Só esse pedacinho aqui já seria suficiente para ele acreditar. Só essa porção aqui da Bíblia é tão suficiente para a gente acreditar. E uma vez que a gente acredita,
a gente quer viver com Jesus, a gente quer viver parceiro de Jesus, a gente quer andar com Jesus, a gente quer fazer as coisas de Jesus. Tem muita coisa aqui que a gente pode descobrir. Vocês perceberam que Jesus não disse os leprosos estão sendo curados? Já parou para pensar nisso? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Ele poderia dizer os leprosos estão sendo curados. Por quê? A lepra é uma doença e que precisa de cura. Mas ele vai e diz, estão sendo purificados. Olha só como isso tem uma implicação muito maior do que a gente possa imaginar. Gente, considerando o período do Velho Testamento, quando você fala sobre os leprosos, a lepra estava presente também no período do Velho Testamento. Mas no Velho Testamento nós encontramos apenas uma única cura de lepra. Você se lembra do comandante do exército da Síria, chamado Naamã, que precisou mergulhar no rio Jordão 7 vezes para ficar curado? Foi assim que aconteceu e ele ficou curado. Mas aí o tempo foi passando e passando e passando, e agora chega o período do Novo Testamento. Nós estamos agora no período do Novo Testamento. O ministério de Jesus começa, e Jesus ele está fazendo muitas coisas, mas olha, para os leprosos Jesus não podia, isso é o que estava na mente deles. Para os leprosos Jesus não poderia fazer absolutamente nada. Olha, a lepra era uma doença, na época, ela era considerada de uma forma assim muito traumática. Não apenas um trauma físico, porque a lepra, ela é uma doença que faz com que a pessoa perca a sensibilidade desse pedaço de pele, de carne, onde a lepra atingiu. A pessoa com a lepra, ela pode dar um tropeção e aí perder um pedaço do dedo, por exemplo, e não sentir dor. A lepra é terrível, graças a Deus a gente tem cura para a lepra hoje. Mas houve um tempo em que, e também aqui no Brasil, muitos leprosários foram construídos por causa desse terrível mal. Graças a Deus nós temos a cura para a lepra hoje. E nos dias, esse era um trauma físico, mas era também um trauma emocional. Por quê? Porque ninguém queria estar doente, e dessa forma. A lepra nos dias do ministério de Jesus, ela também era chamada de o açoite. Por que o açoite? Porque acreditava que Deus estaria castigando uma pessoa por conta da quantidade de pecados que essa pessoa havia cometido. E aí Deus então se encarregava de se manifestar e publicamente apontar a sua ira na vida daquela pessoa. Então assim era chamada a lepra, o açoite, também chamado o dedo de Deus, justamente por causa dessa ação que publicamente se entendia, Deus está se manifestando, tocando nessa pessoa. Você é um grande pecador, uma pecadora, então por causa disso eu vou te machucar, eu vou te condenar, vou te amaldiçoar. E aí, imagine, uma pessoa que era constatada leprosa. Olha só, um problema físico, um problema emocional, um problema espiritual. Por quê? Porque estava relacionado ao pecado. A pessoa leprosa, ela deveria ser tirada da sua casa. Em algumas situações, a casa tinha que ser destruída, ela tinha que ser banida da sociedade, ela tinha que ser afastada da sua família. Essa pessoa deveria ficar fora dos muros da cidade. Caso essa pessoa precisasse, em alguma circunstância, ou insistisse em ir até a cidade, porque na verdade não podia, essa pessoa tinha que carregar um cajado, na ponta desse cajado tinha um sino, e ela deveria balançar esse cajado e, por sua vez, o sino badalaria e produziria um som, e aí esse som já era muito conhecido. E as pessoas ouvirem o badalo desse sino, as pessoas corriam
porque sabiam que um leproso estava se aproximando. Se caso ela não tivesse o sino no cajado para badalar, ela tinha que fazer isso com a sua própria voz, ela tinha que gritar a sua aproximação. Ela gritava: imundo, imundo, imundo. E aí todo mundo sabia que um leproso vinha se aproximando. Olha só que coisa terrível. Sem contato com os amigos, sem contato com a família, um imundo, um problema físico, um problema emocional, um problema espiritual. A lepra realmente nos dias de Jesus era uma coisa terrível. Sabe de uma coisa mais também, muito importante para a gente considerar? Ninguém podia tocar num leproso. Ninguém, absolutamente ninguém podia tocar no leproso. Caso alguém tocasse no leproso, ele ficava imundo como o leproso. Então, ao leproso se aproximar, imagine o que acontecia. Crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo tinha que fugir da presença dele, porque ninguém podia ter um contato com o leproso, senão imundo se tornaria e aí contaminado também ficaria. Olha só, eram muitas coisas que aconteciam naquela época por causa do leproso. E Jesus está iniciando o seu ministério. As multidões estão vindo para encontrar Jesus, vários problemas de saúde, mas a lepra não adianta nem se aproximar, porque ele não vai nem poder te atender, porque você já foi amaldiçoado, não tem jeito para você. Será que nesta noite Deus está falando com alguém que está vivendo um drama emocional, sentimento de culpa, sentimento de medo, pânico, depressão? Será que Deus está falando para uma pessoa com esse problema? Será que existe solução para você? Será nesta noite que Deus esteja falando com alguém que está passando por um problema físico, uma enfermidade? Será que Deus nesta noite está falando com alguém que está passando por um problema espiritual? Será que existe cura para nós? Será que nesta noite nós poderemos encontrar as respostas que a gente tanto precisa? O que Jesus queria dizer para João Batista, rompendo todas essas barreiras que eu já defini aqui e apresentei? O que isso iria mudar o pensamento de João Batista? O que isso vai mudar o meu pensamento, o seu pensamento também? Vamos ao texto sagrado, vamos entender o que Jesus queria dizer. No livro de Isaías, abra aí a sua Bíblia, por favor, é importante. Livro de Isaías, no capítulo 1. Isaías, no capítulo 1. Nós vamos considerar o que é que Jesus verdadeiramente queria dizer para João Batista, o que é que Jesus está querendo dizer para nós com essa resposta a João Batista. Isaías, no capítulo 1. Amém? Abriu? Achou? Que bom. Então, a partir do verso 1 de Isaías, primeiro, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá. Olha só, é uma visão que ele está tendo, o profeta Isaías, a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Quem é o povo de Judá? Quem é o povo de Jerusalém? É o povo de Deus, que havia sido liberto dos cativeiros. É o povo de Deus. Deus não está aqui trazendo o profeta Isaías para falar de uma outra família, está vindo aqui trazer mensagens oportunas para a minha família, para a sua família, porque nós somos o povo de Deus hoje. O problema não está lá fora, não está lá longe, o problema está aqui, o problema é nosso.
Por isso Deus está se manifestando em visão ao profeta Isaías. Qual é o problema que faz com que Deus se manifeste dessa forma com o povo dele, conosco hoje? Ouvi, verso 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem é que fala? O Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ei! Revoltados contra o Senhor, por quê? Será que o Senhor fez alguma coisa contra esse povo para que eles agissem assim? Eu não vou mostrar essa passagem, mas eu vou desafiar você a depois buscá-la, mas está lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5. O profeta Miqueias, assim como o profeta Isaías, ele é chamado pelo Senhor. E aí Deus fala assim: ô Miqueias, pede para esse povo se reunir, porque eu vou entrar em controvérsia com eles. Nós vamos ter uma conversa muito acirrada. Eu estou aborrecido. E aí Miqueias vai lá e reúne o povo. E aí, através de Miqueias, Deus fala o seguinte: Miqueias, pergunta para eles. E a pergunta está lá, é assim: o que é que eu fiz para vocês agirem assim comigo? E aí, na sequência, Deus relembra, através do profeta Miqueias, todas as histórias marcantes da manifestação de Deus na vida daquele povo. Nos dias de Isaías não é diferente. Criei esse povo e os engrandeci. A rainha de Sabá, quando em visita ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, o norte e o sul, quando ela chega ali, porque haviam contado muitas coisas boas sobre esse povo, e ela tem interesse de conhecer, ela faz uma viagem longa para conhecer, e quando ela chega lá, sabe qual é a declaração que ela faz? A declaração é assim: não haviam me contado nem a metade. Esse povo é bom demais, é muito abençoado por Deus. Todas as pessoas, todas as histórias que circundam esse povo estão dizendo que realmente existe um Deus Todo-Poderoso, que Deus está interessado na felicidade deles, que Deus está interessado no engrandecimento deles, que Deus está interessado de colocá-los como vitrine para as demais nações, para que eles não se encantem apenas com as coisas que eles têm, mas o Deus que eles possuem. Deus está agindo, mas esse povo... Aí Deus, falando através do profeta Isaías, diz assim: mas eles estão revoltados contra mim. Revolta é um sentimento que acontece por conta de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que alguém fez contra você, e você não esperava, você está chateado, você está magoado, você está ferido, você está revoltado. E aí Deus diz assim: vem cá, por que você está revoltado contra mim? O que eu fiz? A revolta demanda um comportamento de negação, de abandono, de distanciamento, de esfriamento e um monte de coisas que são negativas nessa relação. E Deus, vocês acham que Deus precisa de nós para ser Deus? Claro que não. Será que Deus precisa de nós porque Ele está querendo se mostrar? Não. Deus sem você, Deus sem mim, Deus sem nós, continua perfeitamente Deus. Mas nós sem Deus, o que nós somos? Se Deus Ele tirasse a sua ação de produzir o oxigênio pelo curto período de 5 minutos, praticamente todos nós morreríamos. Se Deus deixasse de agir
a cada segundo, que são os intervalos de tempo, nas batidas do meu coração e do seu também, nós morreríamos. Imagine, se Deus deixasse de ser Deus, acabaria a existência humana numa fração de segundos, milésimos de segundo. Então, na verdade, somos nós que precisamos dele. E esse Deus, ele tem a coragem, talvez não seja não é coragem, mas esse Deus tem tanta humildade. Olha só, como que a gente vai descrever esse comportamento? De Deus chegar ao ponto de chegar para o homem e perguntar: ei, o que eu fiz para você agir assim comigo? Geralmente, quando alguém faz essa pergunta, ele está revelando a sua fraqueza, a sua dor, o seu pesar, o quanto ele está fragilizado com o comportamento de uma outra pessoa. E Deus não tem fraqueza, Deus não tem fragilidade, Deus não tem isso. Deus é Deus, Ele é onipotente, mas Ele vai até onde nós estamos, na nossa revolta, na nossa rebeldia, nesse comportamento tão ruim nosso, e pergunta: ei, o que eu fiz para você agir assim comigo? E olha, infelizmente, na maioria das vezes, a gente olha para ele e fala assim: ei, não quero papo contigo não, sai fora. Ei, volta aqui amanhã, ou mês que vem. Talvez um outro dia, quem sabe, a gente bata um papo. Não tenho tempo para você não. A minha vida está muito cheia, minha agenda está lotada, não dá para a gente bater esse papo aí, não vem com esse papinho para cima de mim não. Ei, o que eu fiz para você estar assim revoltado? Aí, através do profeta, o verso 3, o boi conhece o seu possuidor e é irracional. O jumento, dono da sua manjedoura, é irracional. Mas Israel, racional, ei, racional, não tem conhecimento, o meu povo não entende, ei, não entende o quê? Que depende dele, que precisa dele, que não dá para viver essa vida de rebeldia. Ai desta nação pecaminosa. Então, olha aí, Deus está traduzindo esse comportamento de rebeldia, de distanciamento, de insensibilidade. Deus está chamando isso de ação pecaminosa. Ei, a Bíblia Sagrada nos ajuda a entender que a lepra, ela aparece na Bíblia também como uma referência sinônima do pecado, por todas essas implicações que eu já descrevi para você. Lepra, sinônimo de pecado. E aí, por conta desse comportamento, Deus, através de Isaías, diz assim: ai desta nação pecaminosa, ai desta nação leprosa. A lepra, a doença espiritual, tomava conta dessa nação. E a lepra, naqueles dias, sem cura, por conta de tudo isso, ela fazia com que a pessoa começasse a se apodrecer viva. E aí Deus diz assim, verso 5, por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Verso 6, apodrecendo vivo, por causa da lepra do pecado, desde a planta do pé, até a cabeça, do pé à cabeça, não há nele coisa sã, senão o quê? Feridas. Que mais? Contusões. Que mais? E chagas inflamadas. Que mais? Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ei, você consegue enxergar essa pessoa aí?
Essa é uma maneira de Deus mostrar, revelar a condição espiritual dessa nação. Eles estão tomados da lepra. Será que nesta noite Deus está falando com alguém que está tão intimamente relacionado com o pecado, que esteja dessa forma? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, gente, Ele é tão maravilhoso, que aí na continuidade desse papo aqui, Ele diz assim no verso 18, vinde, Ele convida, vem para cá, vinde, pois, e arrazoemos. Ei, coloca a sua cabeça para funcionar. Isso não é só emoção, não. Coloca a sua cabeça para funcionar, filho, coloca a sua cabeça para funcionar. Vinde e vamos arrazoar. Vamos bater um papo sério aqui. Vamos pensar nisso daqui. Arrazoemos. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, escuros, intensos, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, há esperança para nós. Ei, você aí, há esperança para nós. Há esperança para nós, em nome de Jesus, Ele faz o convite. Verso 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes o quê? Rebeldes. Rebeldia é um ato consciente. Na ignorância, não. Não vou comer. Já viu isso? Ah, não vou fazer. Ah, também não vou. Ah, rebeldia. Ato consciente. Transpôs a ignorância. A ignorância é uma palavra assim, não é muito gostosa da gente ouvir, mas ignorância é ignorar determinadas coisas. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aqui é o seguinte, rebeldia é diferente, é ato consciente. Você sabe do que Deus quer para você. Eu sei. Nós sabemos. Ou ficaremos como a escarlata, ou decidiremos ficar brancos como a neve. A escolha de quem? É nossa. Porque Ele convidou, vem, decide o que eu vou fazer por você. Fala para mim o que você quer que eu faça por você. Eu posso. Deus é maravilhoso. O profeta Jeremias, ele é usado por Deus também para falar a nós no capítulo 30. Olha aí, é o livro seguinte, Jeremias no capítulo 30. Jeremias capítulo 30, verso 17. Jeremias 30, verso 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela, então restaurarei a tua saúde. Olha só, Deus quer restaurar a nossa saúde física, emocional. Deus quer restaurar a nossa saúde espiritual. Eu quero, rapidamente, a gente outro dia fez no programa Like aqui, a questão do tema grupos de risco. E se falou muito sobre isso, né? 60 anos. Mas agora a gente sabe que todas as pessoas podem estar sujeitas à contaminação do vírus.
Existem algumas pessoas que, contaminadas, elas têm uma reação sintomática. Então, os sintomas da doença aparecem. E existem pessoas que estão contaminadas, que as reações são chamadas assintomáticas. Os sintomas não aparecem. Na vida espiritual, existem situações que todo mundo passa a ver o quanto nós estamos em pecado. E existem algumas situações que ninguém desconfia que a gente é um pecador. Eu quero dizer para você que no contexto da vida espiritual é muito melhor ser sintomático do que ser assintomático. Por que melhor? Porque uma multidão de pessoas, percebendo que você está em pecado, vão tentar te ajudar. A gente tem usado máscaras. O cristão assintomático, ou a pessoa assintomática no sentido espiritual, vive de máscaras. E ninguém vai se aproximar para te ajudar. Porque para essa avaliação humana está tudo bem. E se ninguém te incomoda, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Será que o Senhor está falando com alguém assintomático no sentido espiritual? Que prega, que canta, que vai à igreja, mas que nos esconderijos da sua existência está tão contaminado quanto aquele que publicamente se expôs. Ninguém é melhor do que ninguém. O convite que Jesus está fazendo é para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Arrazoemos, eu curarei, eu sararei você. Existe uma passagem que eu não vou também mostrar aqui na tela, mas ela é extremamente significativa, está no Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração de Davi. E nesse salmo, Davi, em oração, ele fala assim: em pecado me concebeu minha mãe. A gente está falando do Dia das Mães, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Eu trouxe aqui um frasco de uma vitamina C efervescente. Está vendo aqui? Não vou mostrar a marca, porque eu não vou ganhar nada com isso. Mas está aqui, ó. Numa das demonstrações sintomáticas da minha vida, do meu pecado, eu gostava muito, gosto ainda. E aí, eu fui para a farmácia pequenininho, era um dia de frio, e vi na prateleira lá, dando mole, de bobeira, um frasco desse aqui, de um produto desse, vitamina, que eu achava que era um suco de laranja rápido. Naquela época, era coisa de luxo, porque a gente tomava que suco. Era um pozinho que se misturava na água, e depois esse tal de Tang veio bem depois. E que suco fazia alegria da garotada. É coisa de papo de velho isso. E aí, uma vitamina C assim, um suco de laranja instantâneo, era uma coisa de outro mundo. E aí eu, pequenininho, dia de frio, uma japona, eu vi aquilo ali dando mole, eu fui, peguei e escondi na minha japona, casaco, e fui embora para casa, quietinho. Quando eu cheguei em casa, eu tirei e mostrei: mãe, olha só o que eu peguei lá na farmácia. A minha mãe me sentou no sofá, disse para mim que eu tinha roubado, que eu não deveria fazer aquilo, por isso, mas na minha cabeça eu não estou ouvindo direito, porque eu estou pensando que depois eu vou tomar meu suco de laranja. Aí a minha mãe falou assim: filho, eu vou ter que te dar uma surra agora. E minha mãe me deu uma surra, bem dada.
Eu falei assim, tá bom, agora já apanhei, tomei o sermão, agora eu vou tomar meu suco de laranja. Eu falei assim, agora a gente vai lá na farmácia. E a minha mãe me levou lá na farmácia, e eu devolvi, disse o que eu tinha feito, pedi desculpas, disse que eu nunca mais ia fazer aquilo. Dia das Mães, obrigado, mãe, porque você interrompeu uma trajetória sintomática. Você me ajudou a ser o que eu sou hoje. Imagine as coisas que Deus tem feito para mim e para você, para interromper esse processo da nossa vida. Você entende isso? Não importa de onde você veio, onde você está, o que esteja acontecendo com você, Deus está falando aos leprosos nesta noite que há esperança para nós. Em nome de Jesus, há esperança para nós. A gente pode. Nós precisamos nos mostrar ao Senhor Jesus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 24, verso 8, diz o seguinte: guarda-te da praga da lepra e tem cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes. Esses sacerdotes eram representantes de quem? Do Senhor. Os profetas citados nesta noite, representantes de quem? Do Senhor. Então, na verdade, já de muito tempo, inclusive hoje, aqui e agora, aí onde você está, na condição que você está, o Senhor está dizendo a mesma coisa. Ei, guarda-te da praga da lepra, guarda-te do pecado, filho, por favor, guarda-te. E tem cuidado agora, uma vez que você entende a sua situação, a sua condição, por favor, faz segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes, faz tudo o que te ensina o Senhor, faz tudo o que te ensina esse livro, faz tudo o que te ensina essa palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra os seus olhos cegos espirituais, passem a andar os coxos espirituais, e que os leprosos sejam purificados, não simplesmente curados. Porque quando o Senhor se manifesta, Ele não apenas nos livra do sintoma. Quando nós nos encontramos com o médico dos médicos, Ele cura a nossa natureza. Isso é purificar. O médico dos médicos não tem uma cura circunstancial, ele purifica, ele transforma o pecador numa nova criatura, baseado na sua palavra. Então, faz tudo o que te ensina o sacerdote, faz tudo o que te ensina Jesus, faz tudo o que está escrito e revelado aqui nesse livro. Deus está falando a você e a mim nessa noite. Mas será que tem milagre? O milagre? A Bíblia conta que um leproso, ele colocou no seu coração de que ele tinha que se encontrar com Jesus. E balançando o seu cajado, gritando imundo, mesmo sabendo que ninguém havia sido curado da lepra, ele vai até Jesus. Quando um leproso ele insistia em se aproximar de alguém, a lei dizia que as pessoas podiam se armar de pedras e atirar essas pedras no leproso, não apenas para interromper a sua caminhada, mas interromper a sua vida. Ele merecia morrer. Aquele homem, ele já havia perdido um monte de coisas,
Mas um dia ele ouve que Jesus estaria ali naquele lugar. E mesmo sabendo que as pessoas diziam que ele havia sido amaldiçoado por Deus, mesmo sabendo que já havia perdido partes do seu corpo, mesmo sabendo que havia perdido contato com a sua família, mesmo sabendo que não podia chegar perto de ninguém, mesmo sabendo que ninguém poderia tocá-lo, ele acreditava que aquela era a grande chance da sua vida. Ele precisa se encontrar com Jesus. Ainda que o sugestionamento das pessoas, ainda que os sugestionamentos do inimigo, você não vale nada, você foi muito longe, não existe cura para você, não existe solução, acredite. A Bíblia diz que Jesus vinha descendo do monte quando o leproso se aproxima. Está chegando o dia, a hora dele descer para vir buscar a gente. E aquele homem, ele começa a abrir caminho no meio daquela multidão que corria da sua presença e se armavam agora com pedras. Ele não se importava em perder a vida, na verdade ele queria ganhá-la. E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas que estavam ali foram embora, inclusive os discípulos. Mas a única pessoa que permaneceu foi Jesus. E a pergunta que Jesus fez para ele: filho, você quer ficar limpo? Você quer ficar limpo, não é ficar curado, você quer ficar limpo, filho. E aquele homem abriu o seu coração. E o pecador abriu o seu coração. E o filho abriu o seu coração. E a filha abriu o seu coração. Jesus, eu quero, é o que eu mais quero. Eu já perdi tudo, mas não posso perder essa oportunidade. Jesus poderia ter dito a ele: então tá bom, fica limpo. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus tocou nele. Quando todos diziam que não poderia sequer chegar perto, tocar, Jesus tocou no leproso. Hoje, Jesus está aqui para tocar na gente. Está sentindo aí o toque de Jesus? E imediatamente ele ficou limpo. Diga, João Batista, que os leprosos estão sendo purificados. Há chance para todos nós, em nome de Jesus. Você não gostaria de permitir que Jesus toque em você, que mude a sua vida, mude a sua história? Você não gostaria de receber o abraço nele, para a cura emocional, para a cura física, para a cura espiritual, que é você abandonar o teu pecado? Ele pode. A Mena vai cantar uma música agora, e enquanto ela cantar essa música, é a hora de você, como leproso, cair aos pés de Jesus e pedir: Jesus, por favor, toque em mim, me cura, me transforma a vida, e que todos nós sejamos curados em nome de Jesus.
Sinto esta tristeza que não consigo mais conter dentro do meu ser. Preciso de algo mais que traga esperança e me devolva a paz. Sei que longe andei dos teus caminhos, Senhor, mas hoje quero te pedir, vem, escuta o meu clamor, perdoa meus erros, vem controlar meu coração, pois sou um pecador. Me envolve em teus braços, ó Senhor. Eu já não sei mais viver sem teu amor. Vem, ó Deus, usar-me, que eu seja um instrumento poderoso em tuas mãos. Quero dar-te muito mais, quero amar meu semelhante e espalhar a paz. Sei que longe andei dos teus caminhos, Senhor, mas hoje quero te pedir, vem, escuta o meu clamor, perdoa meus erros, vem transformar meu coração, sou um pecador. Me envolve em teus braços, ó Senhor. Eu já não sei mais viver sem teu amor. Perdoa meus erros, vem transformar meu coração, pois sou um pecador. Me envolve em teus braços, ó Senhor. Eu já não sei mais viver sem teu amor. Eu já não sei mais viver sem teu amor. Oremos. Maravilhoso Deus, envolva-nos, abraça-nos, por favor, Deus. Muito obrigado, porque a gente sente isso. Deus, a gente quer tanto que o dia de podermos te abraçar chegue. Como a gente quer te abraçar. Como a gente quer olhar nos teus olhos e dizer: que bom que o Senhor nunca desistiu de nós. A gente quer te dizer obrigado e obrigado e obrigado, porque mesmo que uma multidão de pessoas tivesse desistido de nós, o Senhor nunca desistiu, o Senhor permaneceu nos convidando: vamos conversar, eu posso mudar a sua história. Obrigado, porque não houve nenhum dia que o Senhor desistiu de nós. Obrigado, porque assim como o Senhor tocou naquele leproso naquele dia e ele imediatamente ficou limpo,
Senhor, nós sentimos o teu toque. Toca na gente, abraça a gente, aperta. E que isso, Senhor, não dure apenas a fração desse tempo, mas que esse Jesus, por nossa escolha e pela escolha que Ele tem revelado, permaneçamos assim juntos, tão juntos, a ponto de podermos dizer: já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Por favor, Deus, se temos problemas emocionais por causa dos nossos pecados, por causa desse sentimento de culpa, Senhor, nós te pedimos que o Senhor desapareça com isso agora. Cura as nossas enfermidades emocionais. Levanta a nossa cabeça, Senhor. Transforma essa angústia em alegria. Ó Deus, se temos algumas enfermidades, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se for para sermos curados, te pedimos a cura agora. Se não é agora o momento, então dê-nos a perseverança dos santos. Ó Pai, cura, por favor, a maior enfermidade que temos, que é a espiritual. Senhor, não permitas que o inimigo nos considere leprosos, porque ele é o pai dos leprosos. Senhor, nós estamos limpos pela tua graça, pela tua misericórdia. Toda a nóda do pecado, todos os registros do pecado, que sejam agora apagados em nome de Jesus. Quando aquele leproso saiu da presença de Jesus, eu tenho certeza que depois de um abraço longo, ele saiu correndo porque ele queria se mostrar às pessoas: já não sou mais um leproso, eu sou uma nova criatura. Que as pessoas, que a família, que os amigos, que a sociedade saibam que verdadeiramente nós hoje tivemos um encontro com Jesus e que estamos limpos. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém.